Tal como prometido, o Bíblia Fala está de volta aqui na Rádio RCS e também pelo Facebook desta mesma rádio, em facebook.com/Rádio RCS. Também poderá ver-nos através do YouTube, pelo Up Channel. Nós diariamente falamos sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta e durante este trimestre temos vindo a falar sobre a terceira pessoa, ou neste caso a pessoa do Espírito Santo, uma das pessoas de Deus. E temos visto esta semana algumas coisas que estão relacionadas com o Espírito, apesar de não termos falado muito ainda sobre o Espírito Santo, mas havemos lá chegar. Antes de fazermos, digamos, o ponto de partida com o Pedro, eu quero ler duas passagens que se encontram no livro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 12, diz assim. Romanos 7, 12 diz, e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. E convido também a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 13 para lermos aqui o versículo 10. Romanos 13, 10 diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pedro, nestas duas passagens nós vemos aqui um papel ou uma participação da lei. Será que podemos dizer que a lei de Deus cumpre um papel, digamos, neste processo de santificação? Sem qualquer dúvida que a lei de Deus tem uma centralidade na vida do crente. Isso está revelado na Bíblia desde o Gênesis e também, até no Apocalipse o encontramos. Portanto, essa é uma mensagem transversal, ao contrário do que por vezes algumas pessoas até alguns cristãos poderão pensar, é uma verdade central. Ora, no processo de santificação, sem dúvida que a lei de Deus tem de facto um papel, podemos dizer, se olharmos para a santificação como um processo cujos critérios ou passos a Bíblia revela-os. Eles estão todos sintetizados na lei. Então nós podemos dizer que a lei tem um papel muito importante. Eu vou tentar explicar isto de uma maneira que me parece possa ser claramente compreensível e biblicamente fundamentada. Primeiro ponto, santificação, numa frase, é o processo através do qual uma pessoa é possuída pelo Espírito Santo. Porque quando uma pessoa é possuída, a sua vida fica cheia da presença do Espírito, é evidente que ela cada vez vive mais de acordo com a vontade de Deus. É semelhante a Cristo, no fundo. Isto para usar terminologia que já vimos durante esta semana. A pessoa é semelhante, torna-se cada vez mais semelhante a Cristo, porque o Espírito Santo começa a possuir as suas faculdades. E, portanto, ela pensa como Cristo, ela toma decisões como Cristo tomaria, porque o Espírito Santo, que foi enviado ou deixado por Cristo, está a agir nela e a operar isso nela. Portanto, santificação, o processo através do qual... Em nome de Jesus Cristo, com o poder do Espírito. Como já vimos também do apóstolo Paulo, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo opera isso. Ora, Jesus disse o quê? Jesus disse que o Espírito Santo, entre outras coisas, muitas coisas que disse, há uma muito importante. Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E é aqui que nós podemos compreender que a lei continua a desempenhar um papel fundamental na vida do crente que quer ser santificado e que está num processo de santificação. Isto é muito claro de compreender. É que a lei é necessária para que o Espírito Santo possa cumprir este seu papel. Porquê? Se o Espírito Santo me convence do pecado, me convence da justiça, sem a lei, eu não sei o que é o pecado. Isso, aliás, está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo é muito claro sobre isso, na sua discussão sobre lei e graça. A lei é necessária porque ela convence-me do pecado. O apóstolo chega a falar da lei como um espelho, porque nesse espelho eu vejo-me a mim refletido e percebo aqui a minha vida não está de acordo com a norma. E quando vamos, às vezes, ao espelho e vemos a nossa figura, não é? Às vezes assustamos-nos. Às vezes há ali coisas que se me dizem, isto... Algumas já não têm correção possível. Exatamente. Mas é certo que quando nós olhamos pelo espelho espiritual e conseguimos ver os nossos defeitos e os nossos erros, deveríamos ter vontade de mudar. Nós corrigimos. Aqueles, mesmo usando a ilustração do espelho, aqueles que nós podemos corrigir, quer dizer, eu posso chegar ao espelho e ver que estou despenteado, nem tinha visto que estava assim. Claro. Então eu tenho que ir às armas que tenho, pode ser Exato. um pente, uma escova, pentei-me. Quer dizer, eu posso ir de repente ao espelho, observo-me, vejo que tenho os dentes sujos. Ninguém gosta de sair com os dentes sujos, não é? Passa uma vergonha. Eu vejo ao espelho os dentes, não, então vou ter que lavar os dentes. Então, de facto, a lei
ela existe precisamente da parte de Deus como uma bênção para ajudar a refletir em mim aquela que é a vontade perfeita de Deus. Ora, na experiência cristã, o que Jesus Cristo disse é que o Espírito Santo está a ajudar-me a fazer isto. Então podemos dizer que o Espírito Santo e a lei estão como que a trabalhar em conjunto. Aliás, não poderia ser de outra maneira, porque se o Espírito Santo é Deus, como nós já o mostramos através da Bíblia, se a lei foi dada por Deus, eles nunca poderiam estar de costas voltadas. Claro. Porque Deus, diz o apóstolo Tiago, não se pode negar a si mesmo. Por vezes, nós, cristãos e movimentos cristãos, esquecemos um pouco disto. Deus não se pode negar. Claro. Logo, o Espírito Santo não pode convencer-me do pecado e a lei que foi uma dádiva de Deus para me ajudar a entender o pecado não podem estar em contradição. Claro que guardar a lei, portanto, notemos, não é legalismo. A lei é sempre um assunto que no universo, se quisermos, na vivência cristã, está sempre envolvido, se posso dizer assim, numa certa controvérsia. Aliás, está sempre envolvido com o próprio apóstolo Paulo, especialmente, também tem muitos discursos e reflete muito acerca da lei, discursos que refletem um pouco esta controvérsia. É como que a dizer, já existia no tempo da igreja primitiva. Mas esta controvérsia tem a ver com como é que a lei se pode tornar numa espécie de legalismo. E o legalismo é um pecado, claro. Isso não há dúvida. Mas vamos ser claros sobre isto. Guardar a lei não é legalismo. Guardar a lei tem um nome na Bíblia, é fidelidade. Legalismo é eu tentar obter a salvação ou estar convencido que me salvo através do cumprimento da lei ou de qualquer regra. Basta olhar para os judeus no tempo de Jesus e perceber que não era apenas a lei que Deus deu, foram um conjunto de regras criadas pelos homens com o propósito de ajudar melhor, a conduzi-los melhor no cumprimento da lei. Então, a lei salva-nos? Não. Isto é que é uma coisa que qualquer cristão tem que dizer de forma declarada, a não ser que não queira ler o que está na Bíblia. Claro. A lei nunca salvou, a lei nunca salvará ninguém. Se a lei salvasse, Cristo não era necessário. Mas a lei aponta-nos para Cristo, não é? A lei aponta-me para Cristo e o Espírito Santo ajuda-me a ser fiel. Por isso é que o papel de convencer do pecado não é um papel negativo. É um papel muito positivo, porque o papel de me convencer do pecado é o de me ajudar a ser fiel. E a lei tem a ver com fidelidade. E fiel não apenas num ou noutro ponto, porque se calhar há uns que são mais acessíveis do que outros na lei, não é? Numa perspectiva humana. Eu não gosto de matar ninguém, portanto aquele parece-me mandamento mais fácil, não é? Mas há outros que se calhar eu já tenho mais dificuldade, mas a lei é um todo. É isso especialmente... Essa fidelidade tem que ser um todo, não é? Ela é um todo. E como dizias, a lei vista nessa formulação até pode parecer que é mais fácil aqui ou mais difícil ali. Mas essa ideia cai por terra porque Jesus veio dar uma correta interpretação. Ele não veio mudar, ele veio dar a interpretação que Deus tinha no seu pensamento. Claro. É como o legislador, por vezes a pessoa que legisla, depois quem interpreta, se calhar não entende bem o que é que o legislador queria fazer. É a mesma coisa. Jesus que veio dar a correta interpretação do legislador, aquele que deu a lei, falando dos 10 mandamentos, claro, que tu usaste como exemplo, Jesus disse claramente, a lei pode resumir-se nisto. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando olhamos desta perspectiva, já não parece assim uma coisa, já não há mais fácil e mais difícil. Claro. É um caminho ao qual, se não for pela ação do Espírito, eu não vou conseguir cumpri-lo naquele que é o propósito total de Deus. Por isso, o Espírito Santo, este é o ponto central aqui, é quem me ajuda a ser fiel a Deus. E a lei é um instrumento maravilhoso que Deus nos deu para percebermos o caminho da fidelidade. Obrigado, Pedro. Nós terminamos o nosso tempo do Bíblia Fala de hoje, mas ainda temos a oportunidade de voltar amanhã para fazermos como que um encerramento desta semana, onde nós iremos ainda abordar um pouco mais sobre esta perspectiva tão deliciosa como é conhecermos a vontade de Deus e aquilo que nós podemos ter como ferramentas para podermos chegar ao estatuto de santos sem sermos santos,
mas podermos ter este estatuto oferecido por Deus. Fica então o encontro marcado amanhã, neste mesmo horário, nesta mesma rádio. Já sabe que nos pode ver a partir do Facebook da rádio, em Rádio RCS, ou facebook.com/Rádio RCS, e também no Up Channel. Então, amanhã estaremos de volta.